O tema nosso de hoje é o seguinte: acredite, mas acredite com toda a sua fé e crença, que sucesso antes de trabalho só no dicionário. Gente, é ou não é verdade? Eu tenho visto isso, a pessoa mal começa a trabalhar, vejam aí, já faz mais de 6 meses e quer ser promovido. Alguém precisa me motivar, precisa me dar alguma coisa a mais para me... Gente, será que a gente não está com uma consciência muito ingênua de achar que as pessoas conseguem sucesso sem trabalhar? Será que esse mundo meio maluco que a gente está vivendo não está dando aos nossos jovens uma falsa lição, mostrando a eles uma mentira de que você pode ter sucesso na vida sem trabalhar, sem mostrar serviço, sem se dedicar, sem se comprometer? Meus queridos, sucesso antes de trabalho só no dicionário. Mas você que está me ouvindo, eu já sei que na sua cabeça você tem 2, 3 exemplos de pessoas que tiveram sucesso quase que antes do trabalho. Essa, eu não duvido, não duvido. Mas essa é a exceção que confirma a regra. Sabe qual é a regra? De que toda regra tem exceção. Eu não duvido que um ou outro tenha tido uma sorte grande, tenha tido uma... É como ganhar na loteria. O sujeito não fez nada, o sujeito estava lá, ganhou na loteria. Qual é o trabalho que ele teve? Comprar o bilhete. Mas isso acontece? Claro que acontece. Não é? Ninguém é bobo, acontece. Mas isso acontece toda hora, para todo mundo? Essa é a regra ou essa é a exceção? A regra, meu querido, é que sucesso antes do trabalho só no dicionário. Tem que trabalhar. Tem que realmente mostrar. Então, o que eu vejo? Veja o franqueador, por exemplo. O franqueador reúne os seus franqueados. O franqueador é aquela empresa que detém a marca, etc., e que oferece para abrir as lojas. Ele reúne, explica. Gente, demora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer... O sujeito não faz, o sujeito não trabalha direito. O sujeito, ele quer ganhar já. Em um ano ele quer ter lucro, ele quer ter pago o investimento em 6 meses. Não é assim. Não é assim no Brasil. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Não é assim em lugar nenhum do mundo. O sucesso é fruto do trabalho mesmo, gente. Então, aquele ditado famoso, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. É exatamente isso. Todo mundo vê você com algum sucesso, você empresário, você lojista, você e fala assim, que sorte do fulano, hein? Olha, vejam bem, até o que está escrito aqui, gente, aqui atrás, né, do nosso programa. Sucesso, olha assim, ó. Olha, aquilo que sucede. Olha que coisa interessante, isso é do dicionário. Aquilo que sucede, acontecimento, sucedimento. Ou seja, o que é uma coisa que sucede? É uma coisa que vem depois. Sucede o quê? O que o sucesso sucede? O trabalho. O trabalho. E se você for ver também tem aqui, olha, trabalho, tá vendo? Faculdade humana, né, etc., para atingir um objetivo. Quer dizer, é que você, na verdade, vai trabalhar, você vai fazer, você vai construir e empreender. Daí, depois que você trabalha, você tem o quê? Sucesso. Porque o sucesso vem depois do trabalho. Então, vocês sabem muito bem, é uma coisa que todo mundo fala isso para todo mundo, Thomas Edison, o maior inventor da história da lâmpada elétrica, tudo aquilo, ele dizia que sucesso é 99% transpiração, quer dizer, suor, e 1% inspiração. Daí você tem sucesso. Não é verdade? Eu vou contar um caso a vocês. Havia um colega nosso de universidade, um geneticista. Eu acho até que já contei essa história aqui, porque isso me marcou muito na vida. Este homem fazia
uma pesquisa de genética com Drosophila melanogaster, que é aquele mosquitinho da banana. E ele ficava ali anos, ele ficou, 12 anos. A pesquisa dele foi sobre a drosófila e coisas genéticas, e ele no microscópio, e ele comia sanduíche, enfim, uma luta de manhã à tarde à noite, porque tinha horários que ele tinha que observar, aquela coisa toda. Depois de anos de um trabalho, mas um trabalho assim, inacreditavelmente de dedicação, de foco, de detalhezinhos científicos e erros e acertos, ele faz um artigo internacional e ganha um prêmio internacional, um dos maiores prêmios internacionais, né, da Sociedade Internacional de Genética, não sei o quê. Todos os colegas nossos, na sala dos professores, falam assim, mas que sorte, hein? Que sorte! Ô, você, rapaz, que sorte esse prêmio seu! E ele tinha um óculos grande, aquele óculos assim, né, de fundo de garrafa, ele falava assim, é sorte. Os 12 anos que eu passei ali, no microscópio, ali com o contador, ali fazendo nas lâminas, isso ninguém viu. Todo mundo só viu o prêmio que eu recebi agora. E não é assim. Você vê um empresário, um lojista, né, você vê uma pessoa de sucesso qualquer, o que você fala? Por que eu não, né? Que azar que eu tive, que sorte o fulano teve. E eu quero falar um pouquinho para você o seguinte. Sorte também vem antes do trabalho, não é isso no dicionário? Quando que a sorte favorece uma pessoa? Nós já fizemos uma análise de antropologia empresarial sobre pessoas que são tidas e havidas como sortudas. Pessoas que tiveram sorte nos negócios. Sabe o que essas pessoas fizeram? Claro que a sorte existe. Eu não estou dizendo que não existe. Mas essas pessoas, elas estavam ligadas, antenadas, prestavam muita atenção a toda e qualquer oportunidade referente àquilo que queriam fazer, ao seu negócio, aos seus objetivos. Elas estavam ligadas, elas estavam prestando atenção. Elas não estavam desligadas, estavam ligadas. E quando aquela oportunidade apareceu, elas foram capazes de pegar. É a sorte. Então me respondam o seguinte. Vendedores dizem para mim assim, professor, o mês passado tive uma sorte, mas eu vendi tão bem. Este mês está um azar desgraçado, eu não sei o que é. Daí eu analiso com ele. Por que aquela venda você fez bem feita? Por que você conquistou aquela empresa como sua cliente ou aquela pessoa como seu cliente, né? Como sua cliente? O que aconteceu? Vamos analisar mais profundamente a sua sorte, vamos, sabe o que é? Ele chegou numa hora apropriada, porque ele sabia a hora que aquele cliente gostaria de recebê-lo. Ele sabia mais sobre aquele cliente, então lhe deu argumentos de venda mais apropriados à realidade daquele cliente. Ele, na verdade, levou o material mais adequado para aquela entrevista de venda que ele fez. Ele estava melhor, ele tinha dormido melhor, ele estava mais alegre, ele estava mais positivo. Daí veio a sorte, ele vendeu. Será que é sorte? Quanto de uma sorte é realmente assim, fatores, sei lá, sobrenaturais, e quanto, na verdade, é um pouco de dedicação, trabalho, atenção. Porque deixa eu deixar bem claro para você uma coisa, você que está me ouvindo. Trabalhar não significa só fazer com as mãos, sabe? Não é trabalhar significa você se dedicar àquilo. Então, por exemplo, trabalhar às vezes significa eu estar estudando. O meu trabalho é estudar, é prestar atenção naquele texto. Por exemplo, quando eu não sei direito o significado daquela palavra, ir buscar nos dicionários, ver os antônimos, ver os sinônimos, ver os tesauros, quer dizer, isso é trabalhar. Trabalhar não significa carregar sofá, carregar piano, não é só isso. Né? Trabalhar, às vezes,
para um empresário, para um lojista, para um dono de supermercado, para o dono de uma ótica, é observar o seu cliente, é ficar ali observando. Aparentemente você não está, você está observando. Quando você está viajando, você visitar um concorrente, você está trabalhando, isso é trabalho. Daí a pessoa tem sorte, daí a pessoa tem sucesso. Deixa eu contar uma coisa para você que está me ouvindo e que me chamou muita atenção. Pode parecer uma bobagem que eu vou dizer, mas eu só entendi a história da cigarra e da formiga quando eu morei no hemisfério norte. No hemisfério norte, onde as estações do ano, né, primavera, verão, outono e inverno, são muito marcadas. Se você, durante o período anterior ao inverno, né, você não se preparar para o inverno, você vai ter muito problema. E numa sociedade rural, por exemplo, antiga, do tempo da fábula da cigarra e da formiga, você realmente morreria. Vou dar um exemplo só para curiosidade de vocês. No tempo, por exemplo, que neva muito onde eu morava, aquele cano de água dos jardins, você tem que, antes de começar o frio, esgotar aquela água dos canos de fora, por isso tem um registro dentro, um registro fora, abrir, né, até... Por quê? Porque senão, durante a neve, a água dilata dentro do cano e estoura todos os canos. Por exemplo, você tem que trocar o líquido do radiador do seu carro, porque senão ele congela. Então, no inverno, ou você troca, ou você coloca um aditivo especial. Você tem que verificar se o óleo, não sei o quê, você tem que ter a pá para tirar a neve. Enfim, você tem que se preparar para o inverno. Se você, por exemplo, então for um pecuarista, se você tiver gado ou animais, você tem que fazer aqueles rolos de feno, né, durante o período anterior ao inverno, né, no outono, para poder ter comida o seu gado durante o inverno. Eu nunca entendi muito por que aqui no Brasil falava assim, durante o outono não sei o quê, né, a formiguinha trabalhando, levando coisa para se preparar para o inverno, e a cigarra só cantando, só cantando, só cantando, e vamos dizer assim, gozando da formiga trabalhando. Daí veio o inverno. Veio o inverno, né, e a formiga que amealhou lá atrás, que trabalhou lá atrás, sobreviveu, e a cigarra toda mortinha de frio. O inverno nosso era assim, o inverno aqui no Brasil, como é que é? 2 dias de frio, 3 dias de calor, depois mais ou menos, ninguém, não é verdade? Mas lá não, lá se você não se preparar, não é? Sucesso antes do trabalho, só no dicionário. Daí o que a formiga falou para a cigarra? Você não cantou? Agora dance. Então, a gente, quem não trabalha, dança. Dança, quer dizer, quem não trabalha, dança. E não tem sucesso. Isso é uma coisa que a gente tem que entender com muita clareza. Meus queridos, você vê um pianista famoso. Aquele pianista tocando, você fala, mas que dom de Deus, que coisa... Claro que tem o dom de Deus, mas tem 8, 9, 10 horas por dia de ensaio, de treino. Você assiste um show daqueles sapateados irlandeses que eu sempre, às vezes, mostro, né? O Riverdance, The Lord of the Dance, todo mundo igualzinho, aquela coisa, é assim que você fica maravilhado de ver aquela dança, 300 pessoas iguais. O que é isso? Treino, 8, 9, 10 horas por dia. Veja o Guga, o nosso jogador de tênis, treina. Vejam os jogadores todos de futebol, de basquete, treina. Como é que pode ter sucesso antes do trabalho? Só no dicionário. Então, meu querido, eu queria que você, jovem, pensasse isso. Pense um pouco se você tire um pouco dessa ansiedade, que é uma mentira, que às vezes a propaganda enganosa do cigarro, da bebida, do carro esporte, da mulher bonita, da cerveja, fala para você, não é assim a vida. Aquilo lá é para iludir você. Aquilo lá é para dar para você a sensação de que ninguém trabalha, quer dizer,
eu pego o barco, vou sair com... Sabe, não é assim. Né? Eu me lembro muito bem que, às vezes, eu uma vez estava passeando numa estância turística, vendo aquelas casas maravilhosas, e o homem do barco que estava me mostrando do turismo falava assim, essas casas nunca tem ninguém quase dentro. Falar por quê? Porque os donos são muito ocupados, né? Os donos, eles trabalham que nem louco, então de vez em quando tem uma casa ali, professor, que eu vou dizer para o senhor, o dono mais empresta para os outros do que vem, porque ele mesmo, ele só trabalha. Quer dizer, como é que é? E não é meio verdade assim? Não é? Quer dizer, depois que você trabalhou anos e anos, amealhou, fez, daí você pode usufruir, né, do seu sucesso. Mas, gente, é muito difícil, a não ser numa loteria, que o próprio nome já diz, você ter sucesso antes do trabalho. Então, preste atenção, você que é jovem, você que é pai, que é mãe, né, oriente o seu filho, oriente o seu neto, você que é professor, oriente as pessoas para que se dediquem, para que tenham foco, para que façam as coisas com o sentimento de fazer, para que demonstrem o seu compromisso com aquilo que fazem, seja você patrão. Porque, gente, eu vejo patrão que não tem sucesso. Por que patrão não tem sucesso como empresa realmente boa? Porque ele não faz certo o trabalho de patrão. Sabe, ele não ensina, ele não trabalha, ele não se compromete com o sucesso dos seus funcionários. Esse é o trabalho dele. Ele não dá a visão, ele não mostra o futuro, ele não sai no mercado, ele não visita clientes, não é? E daí ele quer ter sucesso. E eu vejo o quê? Funcionários que não têm sucesso, a mesma coisa. Famílias que não têm sucesso, casais que não têm sucesso. O que é, gente? Você quer ter sucesso antes do trabalho? Qual é o trabalho? Dedicar-se à família, educar o seu filho, prestar atenção. Não é você, você optar pela família em vez de optar pelo bar, pelo clube, não é verdade? Esse trabalho, entre aspas, é que vai dar o sucesso. Agora, acredite, sucesso antes do trabalho, só no dicionário.